O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 22, vai narrar a história muito conhecida. Pedro vai seguir Jesus à distância quando está sendo levado pelos seus algozes. Interessante que a história vai dizer que ele é reconhecido a primeira vez por uma criada, a segunda vez por um homem e depois de 1 hora por um outro homem. Inúmeras vezes em que foi citado, ele nega Jesus ter o conhecimento de quem era. Interessante que dentro dessa história e dentro de uma cultura judaica em que Jesus vivia e seus discípulos, existia dentro das sinagogas um costume que todo professor que indagava o seu aluno durante 3 vezes e o aluno não sabia responder, esse aluno nunca mais era citado essas mesmas perguntas dentro da sinagoga. Interessante que dentro dessa mesma cultura, você percebe que na terceira vez que Pedro tem a oportunidade de dizer que era um dos discípulos de Jesus, ele chora amargamente, sabendo que, pela sua cultura, não teria a mesma oportunidade futuramente. Interessante que Jesus, quando ressuscita e tem um encontro com Pedro, Jesus ele vai fazer 3 perguntas a Pedro. Todos nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega e o significado da palavra amor ele é bem amplo. Ele tem 3 palavrinhas. A primeira, eros, da onde vem a palavra erotismo, é o amor de um marido para com a esposa. A segunda palavra dentro da colocação amor é philos, um amor fraternal. Logo entendemos que é um amor por pessoas em que se assemelha, que gosta das mesmas coisas que nós gostamos, pessoas muito próximas, que possamos retribuir dentro daquilo que recebemos. E a terceira colocação, o significado do nome amor, a língua grega é ágape, é o amor incondicional. Quando Jesus encontra com Pedro e ele pergunta se Pedro amava, ele pergunta com ágape: Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro responde: com filos. A segunda pergunta que Jesus faz a Pedro usando ágape: você me ama incondicionalmente, Pedro? Pedro responde com filos. O amor que eu sinto é grande, mas não é do nível que o Senhor está me perguntando. A terceira vez que Jesus pergunta, Jesus não pergunta com ágape, porque não daria resposta para Pedro em um futuro. E a pergunta dele é: Pedro, tu me amas? Mas a linguagem que ele usa é filos, para que Pedro se assemelhe com aquilo que ele estava perguntando. Interessante dizer que Pedro, após a morte, ressurreição de Cristo, Jesus ascendeu aos céus, ele vai ter uma nova oportunidade. Segundo o historiador Flávio Joséfo, vai dizer que diante de um cenário em que se apresentava após a perseguição à igreja no século I, ele vai ter a oportunidade diante de uma plateia no Coliseu Romano, onde é perguntado se ele era discípulo de Jesus. Ele vai afirmar que não era somente um discípulo, mas que o amava. Tem uma palavra de Deus para você aqui. Você que ficou comigo nesses minutos, a palavra de Deus, ela, todo o tempo, de Gênesis e Apocalipse, a única forma verdadeira de dizer amor não é pronunciando somente com os lábios, mas é com atitude. Pedro vai enfrentar um martírio e é crucificado de cabeça para baixo por reconhecer que amava Jesus, no mesmo nível que ele o perguntou lá atrás. E você, que me ouve, que ficou até agora, qual é o nível de amor que você apresenta pelo seu Senhor? Eu vou deixar essa meditação para você, para que você responda para si próprio, que dê oportunidade para que seu coração seja aprovado nesse exato momento pelo seu Criador. Qual é o nível de amor que você sente pelo seu Senhor? Que Deus abençoe sua vida. A paz de Cristo. Um bom dia.